Vamos ver o atributo número 5 do grupo Igualdade. Ele diz estar totalmente disposto a transformar-se. Existe um modelo para cada ser no mundo superior, no mundo dos arquétipos. Então, cada ser deve chegar a uma determinada expressão. A consciência do ser vai compreendendo isto e, numa determinada fase da sua evolução, vai colaborando para se tornar este modelo. Mas, enquanto a consciência não compreende isto, a consciência vai tendo um desenvolvimento natural. O que nós chamamos de transformação, que é o assunto deste atributo, estar totalmente disposto a transformar-se, esta transformação é em função de nós nos aproximarmos deste modelo. Então, a transformação vai acontecendo, sempre nos levando para lá. Se a pessoa aspira a se transformar, então este processo é facilitado, este processo se dá sem sofrimento, mesmo que a pessoa não saiba aonde vai chegar, porque ela não conhece este modelo para ela. Ela não sabe o que ela deve se tornar. Agora, nós aspirando à transformação, querendo a transformação, a nossa elevação vai se dando. Nós vamos sendo atraídos, vamos sendo levados para onde temos que chegar. Mas esta nossa aspiração não condiciona a transformação. Se nós aspiramos à transformação, ela acontece. Mas a nossa aspiração não determina como vai ser a transformação. Está claro isto? Então a gente aspira a ser o que tem de ser. Mas esta aspiração não constrói aquilo que você vai ser. Ela apenas impulsiona, ela apenas ajuda você a ir se transformando. Porque essa transformação que vai nos levar ao que nós temos que ser, isto é guiado não pela nossa aspiração. A nossa aspiração facilita, faz isto sem conflitos. Mas o que guia isto, o que leva isto a acontecer, o que constrói, o que cria isto, são energias muito internas, muito profundas, que existem dentro do nosso ser, bem próximas daquele nível do modelo. A transformação, em geral, na superfície deste planeta, está ligada ao sofrimento. É muito difícil, só em casos especiais, nós assistimos transformações sem sofrimento. Isto porque os seres, de uma maneira geral, são apegados a coisas, a situações, a si mesmos, assim como eles estão. Ou então os seres são apegados a certas ideias, a certos conceitos de como eles devem ser. Então a transformação, que não nos leva para onde a gente quer, mas a transformação nos leva para sermos o que temos de ser, o que somos no nosso modelo mais interno. Então, o nosso conceito do que nós devemos nos tornar, do que nós devemos ser, tudo isto é o que gera todo este sofrimento durante a transformação. Mas, se a uma certa altura nós compreendemos, finalmente, que devemos nos entregar a esta transformação, a este movimento, então nós vamos ver o nosso sofrimento, a nossa ansiedade,
a nossa preocupação por isto, ir se transformando em alegria, em paz, em harmonia durante esta transformação. Porque a transformação traz sofrimento quando nós temos um conceito a respeito do que deve ser e quando nós temos apegos, porque a transformação não tem nada a ver com apego. A transformação é contínua, tudo vai mudando de vibração, de densidade, de valor, vai sendo elevado. Então aqui nós teríamos que, para nos transformar com alegria, com saúde, com paz e com harmonia, teremos que ir desatando todos os nossos apegos, teríamos que ir nos desligando de tudo aquilo que nos prende, principalmente irmos nos desligando das ideias que temos sobre nós. Porque as ideias que nós temos sobre nós são sempre coisas observadas e experimentadas no passado ou em experiências anteriores. E estas ideias que nós temos sobre nós não correspondem em nada mais de real, porque nós estamos nos transformando continuamente. Neste processo da transformação, nesta vida que está sempre se transformando, existe uma etapa na qual nós estamos muito identificados com as coisas mais densas, com os estados mais materiais e com os níveis mais materiais de consciência. Então aí as transformações geralmente são mais dolorosas, porque quanto mais identificado nós estamos com coisas materiais e densas, mais nós precisamos de estímulos, mais nós precisamos de impulsos para nos desprendermos disso e para irmos entrando em níveis e numa vibração mais elevada. Então, depois de etapas desse desligamento desta realidade mais densa na qual nós nos encontramos, então aí começa a nossa transformação no sentido de nós nos desligarmos desta consciência de massa, desta consciência normal, desta consciência comum. Então aqui é um outro tipo de sofrimento. Enquanto na primeira etapa nós tínhamos um sofrimento quase físico, quase material, para irmos nos desligando dessas camadas mais densas da consciência, aqui, na hora de nós nos transformarmos da consciência comum, da consciência normal de todos, para começarmos a ser aquilo que devemos ser, então esta fase traz um sofrimento não exatamente físico, não exatamente material, mas traz um sofrimento moral, um sofrimento de sentimentos ou um sofrimento mental. Em qualquer destas fases, nós podemos nos liberar do sofrimento. Basta que a gente deixe de lado os nossos conceitos do que nos devemos tornar para irmos sendo levados e erguidos para esses novos níveis. A persistência é muito importante. A persistência em querer se transformar. Porque quando começam esses sofrimentos, esses desencontros, quando começam esses conflitos, a tendência, em geral, é a gente não persistir e a gente parar, a gente estacionar em algum ponto onde a gente conseguiu se acomodar. Mas o que nos faz persistir e o que nos faz não nos acomodar, por exemplo, é nós temos uma visão daquilo que é novo, daquilo que é o plano evolutivo para o mundo, para o planeta, para a humanidade, para nós. Isto é um estímulo para nós não ficarmos cristalizados em algum ponto e persistirmos neste movimento. O que nos faz compreender este processo a cada passo e o que nos faz entender isto que está acontecendo
a transformação, o que ela está fazendo, é o serviço altruísta. Por isso que, a uma certa altura, quando nós abrimos um pouco os olhos para a evolução, se nós nos endereçarmos para uma vida de serviço e se nós começarmos a servir de forma altruísta, não com interesse de qualquer espécie, é o serviço desinteressado, o serviço altruísta, é isto o que vai nos fazer compreender o que está acontecendo no nosso processo de transformação. Porque no campo de serviço, quando ele não é interessado, no campo de serviço altruísta, aí vão aparecendo, vão surgindo todas as explicações, nós vamos compreendendo o que acontece no processo transformativo, e é isto que o serviço nos traz. O serviço não nos traz nenhuma vantagem do ponto de vista humano, do ponto de vista mental comum. Isto é na consciência comum que se busca vantagens naquilo que se faz. Aqui trata-se de um serviço altruísta que o que nos proporciona é uma compreensão maior das coisas, mais profunda das coisas, uma compreensão mais ampla das coisas. Isto é o serviço que traz. É você servir desinteressadamente. Então, esta compreensão vai chegando e aí nós vamos nos entregando mais abertamente, mais livremente a essa transformação. Bem, o atributo não fala só disto. O atributo é mais amplo porque ele diz estar totalmente disposto a transformar-se. Até aqui nós estamos dispostos a nos transformar e vamos sendo transformados. Transformação vai acontecendo. Mas este totalmente, isto inclui uma transformação mais completa. Uma transformação mais completa vai muito além daquilo que nós estamos fazendo conscientemente para nos transformar. Isto vai muito além da nossa entrega a esta transformação. Aí começam a entrar outros elementos na transformação e que a completam. E aí é que nós vamos ficando realmente transfigurados, cada vez mais próximos deste modelo. Este totalmente inclui não só isto que foi descrito, mas isto inclui também a sublimação do nosso ser e inclui a transmutação de todas as nossas energias. Isso seria uma transformação total. Isto é, você ser algo transmutado. Transmutado quer dizer não tem mais nada daquilo que era. É uma completa mudança, uma completa transformação. Então veja como nós estamos distantes do modelo e como nós temos tanta inconsciência deste modelo que é necessário uma transmutação para chegarmos lá. Isto é necessário que nós sejamos completamente negados em todos os pontos nos quais nós estamos conscientes e nos quais estamos apegados ou aferrados. Então, purificar-se, num sentido mais total, quer dizer purificação, mudanças conscientes, voluntárias e também mudanças inconscientes, mudanças compulsórias, mas também sublimação e transmutação. Aqui nós temos uma partilha de uma pessoa que nos dá o exemplo de uma purificação compulsória. Qual é a diferença entre uma purificação compulsória e uma purificação que você está fazendo conscientemente? Na purificação normal, na purificação consciente que você está fazendo, isto está descrito no pensamento do dia de hoje. Lá está escrito: aspiremos ao refinamento
da qualidade do pensamento e seremos bem-sucedidos. Isto é, o cuidado com a qualidade do pensamento, com aquilo que nós estamos pensando, o cuidado que temos com todas as coisas, principalmente com o nosso pensamento, isto é a purificação consciente, a purificação normal que fazemos. Agora, a purificação compulsória significa nós sermos transformados naquilo que não conhecemos a causa. Então, se nós temos os nossos pensamentos transformados, então a nossa purificação consciente vai acontecendo, com base na mudança da mente. Agora, há mudanças, há purificações que nós não sabemos como começar a fazer. Então, ela é compulsória, como no caso desta pessoa que sente muita dor, dor permanente no seu corpo. É uma dor constante e que não passa com remédio algum. É uma dor que eu sinto no corpo desde que eu me conheço. Por que tanta dor? Por que será isto? Isto é uma purificação física que você não poderia fazer com a sua vontade. Porque para você fazer esta purificação com a sua vontade, precisaria que você mudasse completamente de hábitos, que você mudasse a sua carne, que você mudasse o seu corpo. E isto uma consciência humana não pode fazer. Aquele corpo está sendo purificado através da dor para que certas coisas que estão entranhadas nas suas células possam ser sublimadas, transmutadas, transformadas. Então isto é uma purificação compulsória. Isto só pode acontecer quando você deve ter provocado dor, provocado incômodos em muitos seres durante várias vidas. Porque para ter dor no corpo, uma encarnação inteira, precisa que você tenha causado muita dor durante vidas para muitas pessoas. Então, para você se purificar disto, para a sua parte física, para a sua parte humana, compensar, equilibrar, precisa uma purificação compulsória, que você não teria meios de fazer. Você não saberia nem como fazer isto, porque você não pode voltar atrás e mudar o que você fez para os outros. Você não pode voltar atrás e cancelar esta dor que você causou. Isso está causado, isso já está feito. Então aqui precisa vir uma purificação adequada, compulsória, à altura disto que aconteceu e que não pode ser feito com o seu lado consciente. Você não pode fazer isto voluntariamente, porque você nem sabe mais do que se trata. Então, esta purificação compulsória, esta purificação que vai mudando tudo no seu material, isto vai te predispor a uma liberação de tudo isto que aconteceu. Então nós temos esta purificação voluntária que nós começamos quando mudamos o nosso pensamento e quando começamos a agir positivamente, a sentir e a pensar positivamente. Mas contamos, necessitamos da purificação compulsória, da purificação que acontece conhecendo os rumos que nós temos que tomar e conhecendo aquilo que nós temos que purificar e que temos que transformar, nós contamos com isto para podermos chegar num ponto mais elevado e mais próximo do modelo para nós. Sublimação já é algo que começa a acontecer quando a nossa purificação já chegou em um ponto adequado, de poder permitir uma mudança mais sutil. Porque enquanto nós estamos com purificações grosseiras para fazer, muito densas para fazer, não é possível
começar esta sublimação, que faz parte da nossa transformação. Esta sublimação é um movimento que não depende da nossa consciência humana, não depende da nossa vontade que ela aconteça, mas é uma purificação mais adiantada, mais elevada, que é todas as nossas substâncias já purificadas, já ordenadas, já equilibradas, que começam a se tornar mais sutis, rarefeitas, que começam a ser elevadas. E essa sublimação, esta elevação, esta sutilização, tanto se dá nas nossas células físicas, como se dá também no nosso mundo emocional e no nosso mundo mental. Então, esta sublimação é uma coisa que acontece sem a nossa participação consciente, sem a nossa participação direta, quando nós já temos um certo nível, um certo grau de purificação. Isto é inconsciente, mas nós podemos colaborar com isto, estando num movimento contínuo, permanente de entrega ao alto, às forças superiores, aos níveis superiores. Quando nós nos aperfeiçoamos nesta entrega, quando nós vamos nos firmando, quando nós sintonizamos com esta entrega, então a sublimação do nosso material, dos nossos sentimentos, da nossa mente, começa a acontecer. E é muito belo este movimento da sublimação, porque você começa a fazer um esforço para transformar algo em você, e você vê durante o esforço que você não consegue atingir aquele ponto ideal, aquele ponto exato de mudar as coisas. Mas se a sua entrega é perfeita e se a sua fé na transformação é muito firme, você vai assistindo, você vai observando aquela transformação acontecendo, independentemente do que você está fazendo, independentemente do seu esforço. Você vai sentindo que aquilo está acontecendo e você vai agindo de forma diferente, você vai ficando mais livre, mais solto, porque sente que esta transformação está acontecendo em um nível que você não alcança, num plano que você não pode controlar. Isto é a sublimação acontecendo. Certos apegos que você não consegue resolver, certas coisas que você não consegue soltar, você fazendo tudo o que é possível e confiando e tendo fé e entregando, você vai ver como isto se desata, se dissolve, como você fica inexplicavelmente livre de repente daquilo. É que algo foi sublimado em você, transformado muito sutilmente, muito internamente, no lado invisível das coisas, no lado oculto da sua vida. Quando começa a acontecer este tipo de transformação em nós, estas sublimações, quando esta sutilização começa a se dar no nosso material, então, por vias inconscientes, aqui nós estamos na transformação inconsciente também, por vias inconscientes, toda a nossa energia, toda a nossa realidade energética vai sendo como que mudada, transformada completamente, transformada em outra coisa. Mas só é possível fazer isto com a nossa substância já sublimada. Conosco, assim como somos, não é possível transmutação. Então, nós temos que ser primeiro depurados, depois temos que ser elevados, bem sutilizados, para depois sermos completamente mudados. Então, quando a gente está percebendo que está completamente mudado, transmutado,
Somos nós mesmos, só que estamos mais próximos deste modelo, daquilo que temos que nos tornar. Então, aquilo que são as nossas qualidades, os nossos maiores dons, na transmutação, isto para nós se torna uma outra coisa. Na transmutação, nós estamos diante de qualidades e de dons para nós completamente diferentes. Então, uma transformação total implica nestas fases. E depois que nós aplicamos todo o nosso esforço, toda a nossa intenção, toda a nossa disposição em nos purificar e nos transformar das coisas conscientes, das coisas que nós vemos, que nelas nós temos que mudar, depois de nós fazermos este trabalho, nós vamos ver a transformação continuar trabalhando inconscientemente e nós vamos então nos dando conta de que estamos sendo transformados. Aqui começou a sublimação. E depois tem esta fase na qual nós desconhecemos a nós mesmos. Tão grande é a transformação, que aqui então já está havendo uma transmutação da nossa energia. Veja, aqui tem um exemplo de uma pessoa que está sendo purificada para chegar depois a um processo de sublimação. E esta purificação está pedindo que ela não tenha consciência do que está acontecendo, que é para esta força purificadora poder aprofundar o trabalho. Ela diz que toda vez que eu vou a um lugar para receber ensinamentos espirituais, eu perco a audição e não consigo ouvir nada. Bem, na hora de você ouvir algo evolutivo espiritual e você perde a audição, isto evidentemente é um pagamento kármico que você está fazendo para equilibrar todas as vidas nas quais o ensinamento te foi passado e você não quis escutar. Estas leis espirituais que você escuta agora, você está cansada de ouvir isto em muitas vidas, só que você não quis escutar. Você fechou os ouvidos para estas leis todas. Então, no momento em que você resolve ouvi-la, você não ouve. Isto para você equilibrar este karma. Agora, evidentemente, muitas coisas vão ser sublimadas em você. Porque com a sua intenção, com a sua oferta, com a sua entrega, com a sua aceitação neste processo, vai começar aí dentro um processo de sublimação de muitas coisas em você. Então, você seria simplesmente purificada se ouvisse e colocasse em prática. Mas como você se atrasou, você tem que fazer este mesmo processo ao mesmo tempo que está sendo sublimada. E para serem sublimadas coisas em você, precisa que você não tenha consciência do que está acontecendo. Por isso é que você não ouve as coisas óbvias, as coisas que deveria trabalhar no consciente. Você está sendo purificada, muito mais do que se estivesse fazendo por sua conta. Você está sendo transformada inconscientemente. Por isso é que você não ouve, que você não entende. Mas tem que persistir, porque a uma certa altura, esta sublimação vai chegar num ponto em que vão começar a acontecer aí outros tipos de transformações. E esta surdez, que não é física, esta surdez que não tem um tratamento clínico, não sei se não tem. Pode, a esta altura, até procurar, depois que entendeu o que isto significa. Com tratamento sutil, isto pode até ser removido. Mas aqui é preciso uma decisão em se transformar. Decisão que não foi tomada em vidas anteriores e nem nesta vida. Aqui existe uma espécie de não aceitação por não estar ouvindo.
Aqui existe uma luta para ouvir, para escutar, e não um esforço para se transformar. Porque se houvesse realmente um esforço para se transformar, esta surdez estaria tornando você mais flexível, mais dócil, mais humilde e não revoltada por não estar ouvindo. Então é preciso aceitar esta purificação para sublimar certas coisas que agora terão que acontecer juntamente com esta purificação. Mas, passando esta fase, passando esta etapa, com aceitação e com esta decisão de se transformar, então esta transformação, esta mudança vai acontecer bem depressa, bem rapidamente. E entrarão aí as forças da transmutação e mudarão tudo aquilo que tiver que ser mudado. A tempo e hora. Não se preocupe com isso, é só aceitar e ficar ligada com a transformação. E a hora que terminar o karma da surdez, vai acontecer algo, vai surgir um elemento, vai surgir um instrumento que te possibilite não ter este percalço. Procure alguém do setor de saúde e cura e veja como é que isto pode ser ajudado.